Eu quero desejar a todos vocês, então, uma boa tarde. Boa tarde. Nós vamos dar início à nossa segunda catequese sobre o Catecismo da Igreja Católica. Então, que nós possamos aproveitar bem esta tarde para aprofundar o nosso conhecimento, das nossas verdades de fé. E hoje nós vamos conversar sobre o credo, a profissão de fé. Mas antes vamos fazer uma oração pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine e nos inspire para que esta formação nos faça sempre mais firmes no seguimento de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste nos corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar? Muito bem, minha gente. Então, no nosso último encontro, nossa última catequese com o pároco, nós fizemos uma introdução geral ao Catecismo da Igreja Católica, composto de 4 partes. Vocês se recordam bem. A primeira parte trata sobre a profissão de fé. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Por isso eu pedi a vocês que me acompanhem em alguns números. Eu vou dizendo os números, todos já perceberam qual é a dinâmica, como é organizado o catecismo, né? Nós temos nas laterais números, estão vendo? É por estes números que nós nos baseamos. A gente não diz a página do livro, porque existem várias edições. Esta minha aqui, por exemplo, é uma edição, não é? Reduzida, em formato reduzido, mas tem uma edição maior, então isto pode gerar uma variação de páginas. Mas o documento todo, o conteúdo todo do catecismo está dividido, não é, por parágrafos numerados. Então eu vou dizendo o número do parágrafo, vocês vão olhando nas margens laterais, e é aí que vocês devem procurar o número que eu vou dizendo, tá bom? Então, podem ir diretamente ao número 176. Número 176. Não é a página, é sempre procurando aqui na lateral, na margem, o número, não é, que eu vou dizer. Uma coisa também quero já destacar para todos: o catecismo desenvolve os temas e sempre no final dos capítulos nós temos um resumindo. E isso nos ajuda muito, porque tudo que foi desenvolvido naquele capítulo ou naquela sessão está ali resumido, não é? De modo a facilitar também o nosso estudo. Então, eu vou, como o nosso tempo é bem curtinho, 1 hora, né, para falar um conteúdo que é extenso, eu vou me baseando mais aí, por estes parágrafos dos resumos finais de cada capítulo ou de cada sessão do catecismo, tá bom? Então, veja, o Catecismo da Igreja Católica define a fé como uma resposta do ser humano a Deus. Deus que fala
ser humano, que se revela ao ser humano. De fato, nós sabemos, é sempre Deus que toma por primeiro a iniciativa na história da salvação. Ele toma a decisão de procurar o ser humano, porque ama e quer salvar. É assim o nosso Deus. Ele se aproxima de nós, não nos quer abandonar jamais. E Ele revela, ou seja, Ele dá a conhecer a si mesmo. A revelação é justamente isto, o Deus que se dá a conhecer ao ser humano, como caminho de plenitude, de salvação. Pois bem, se Deus fala ao ser humano, dando-lhe a conhecer quem Ele é e o que Ele deseja oferecer ao ser humano, Deus espera uma resposta, porque a revelação, portanto, é um convite que Deus nos faz para estar com Ele. Ele espera uma resposta. O que Ele espera? A fé. A fé é a resposta que o ser humano dá a Deus, que se aproxima dele como o dom da salvação. Tudo bem até aqui? Então, nós vamos conversar sobre a fé. Ali no número 76 diz assim: a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Adesão. Fé é adesão. Aderir àquilo que Deus nos apresenta. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Uma adesão pela inteligência e pela vontade. Não basta entender a mensagem que Deus revela. É preciso querer abraçar esta verdade. Muitas vezes a gente acha que crer em Deus significa saber que Ele existe. Não, não basta. Precisa de algo mais. Saber com a razão que Ele existe, que Ele é real. É uma etapa, mas não é tudo. Além de saber, eu preciso querer com o coração, querer com a vontade aquilo que Ele me pede, desejar a Deus, aderir, aceitar o seu ensinamento. Por isso, a fé é uma adesão que envolve a razão, a inteligência e a vontade do coração do ser humano. Por conseguinte, número 177, crer tem uma dupla referência à pessoa e à verdade. A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos crer em Deus. É Deus que se revela, que se dá a conhecer e que transmite por meio dos seus instrumentos, por meio dos seus enviados, no caso de Jesus Cristo, por meio de seus apóstolos, Ele dá a conhecer a sua mensagem. Mas a nossa fé é dirigida ao conteúdo e não à pessoa que transmite, ao conteúdo que é o próprio Deus. Devemos crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé, número 179, é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. A fé é um dom, minha gente. É um dom. Ninguém tem a capacidade de crer em Deus sozinho, por si só. Se Deus não nos desse esta capacidade, somos capazes
Pensem o que isto significa. Ser capaz de Deus significa conseguir compreendê-lo e conseguir abraçá-lo, aderir a Ele. Isso só é possível porque Ele mesmo permite. Porque Ele se dá a conhecer, Ele se revela, Ele se auto-revela. Se não fosse assim, não seríamos capazes de conhecê-lo para aderir a Ele. Sim, não? Difícil isso? Mas é real. Eu só posso dizer que creio em Deus porque, por primeiro, Ele me dá esse dom de crer nele. Um dom que Ele me faz, mas que pela minha liberdade eu posso também rejeitar. Eu posso rejeitar o dom de crer. Pela minha liberdade, posso aderir a Ele pela fé. Dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo que foi derramado em nós e que habita o íntimo do nosso coração. O Espírito Santo em nós não nos deixa esquecer de Deus. O que o Espírito Santo faz em nós? Revela, mantém viva a memória da revelação de Deus. Nossa memória é muito curta demais. Se eu perguntar exatamente uma semana atrás, no domingo passado, o que você almoçou, você não vai lembrar. Vai ter que fazer um bom esforço. Talvez sendo domingo seja mais fácil. Se eu perguntar o que comeu na segunda-feira, acho que complica um pouco mais, né? A nossa memória é bem curtinha. Se não fosse a lucidez do Espírito Santo, a clareza que nos dá o Espírito Santo em nós, a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo não teria chegado até nós. Teria ficado no esquecimento. Por isso, então, é o Espírito Santo do qual temos necessidade, que faz com que sejamos capazes de crer. Capazes de crer. A fé, portanto, como nós estamos vendo, sendo um dom de Deus, pode ser rejeitada. Eu posso excluí-la da minha vida. Como, uma vez abraçada a fé, eu posso fazê-la crescer. A fé cresce, ou diminui, ou atrofia. Se eu alimento a minha fé, ela vai crescer. Se eu não dou a ela alimento, ela definha e morre. Por isso que a gente sempre reza, não? Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. A fé cresce. Por isso, ninguém se considere já pronto em matéria de fé. Nós estamos num caminho de crescimento. E a cada dia é preciso fazer com que a nossa fé se torne mais forte, mais robusta, que ela cresça em nós. Porque se bobear, ela definha e morre. Certo? Tudo bem até aqui? Muito bem. O número 180. Crer é um ato humano, consciente e livre. Acabei de dizer. Podemos abraçar ou rejeitar a fé. Um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Nós cremos por dom de Deus, Ele nos dá o dom de crer, e este dom nos chega como herança. Quem é que transmitiu para nós esta fé? A igreja. A igreja.
Você poderia dizer: foi meu pai, foi minha mãe, foi meu catequista, foi o padre da minha paróquia. Mas tudo isso significa o quê? A igreja. A igreja que transmite a fé. Quando a gente realiza o batismo das crianças, os pais e os padrinhos devem renovar as promessas do batismo. No finalzinho a gente diz assim: esta é a nossa fé, que da igreja recebemos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas uma mãe rega também bastante. Sim, mas a mãe é parte da igreja, ela não é sozinha. É isso que eu quero dizer. Um padre não é sozinho, ele te transmitiu a fé porque ele é parte da igreja. A mãe transmitiu a fé porque ela é membro consciente dentro da igreja. Não é? Assim um catequista, assim um parente de muita participação, de muita consciência de fé. Ninguém é sozinho. Se não fosse também a igreja transmitir, não chegaria até nós o dom de crer, que vem de Deus pela mediação da igreja. Por isso o 181 diz lá: crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Quantos antes de nós creram no que nós cremos? Mas não vamos nos esquecer que Jesus diz no Evangelho: Filho do homem, quando voltar, encontrará a fé sobre a terra? Por conta do que eu acabei de dizer, porque ela pode definhar. E se pela livre decisão não abraçarmos o dom, ele não se desenvolve. Não é? Então a fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Alimenta pela vida sacramental. Quando participamos da Eucaristia, quando buscamos o sacramento da reconciliação, tudo isso, não é, nos leva a um processo contínuo de conversão pessoal e eclesial, de tal maneira que a fé se fortalece. Então, se vocês me perguntarem: mas como é então que eu posso fazer para alimentar em mim o dom da fé? A vida sacramental, em primeiro lugar, sem dúvidas, a participação dos sacramentos, alimentar-se da Eucaristia, vivenciar a reconciliação. Além disso, a oração pessoal, a contínua busca da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, assim como também as nossas boas obras. Tudo isso, no conjunto, contribui para fazer crescer em nós a fé. A igreja é a mãe de todos os crentes, ou seja, de todos os que creem. Não vamos aqui reduzir a expressão crente a uma determinada denominação de igreja, hein? Por favor. É crente no sentido amplo, ou seja, aquele que crê, todo aquele que crê. A igreja é mãe de todos os que creem. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Quem disse isto foi São Cipriano em uma de suas obras. Vejam, o catecismo, sempre que faz alguma citação importante, lá na base do texto, no rodapé do texto, está indicado quem é que falou aquilo. Ou é alguém, um dos santos padres da Igreja das Origens, algum santo, ou mesmo as passagens da Sagrada Escritura, de tal maneira que a palavra de Deus e a tradição da Igreja formam juntas o alicerce do que o catecismo ensina. Os ensinamentos da nossa fé não são alheios, soltos, mas se fundamentam na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. Vejam no número 182. Nós cremos em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida,
e que a Igreja propõe a crer como divinamente revelado. E aqui está um ponto muito importante, né? Que o Catecismo nos ensina. Nós cremos tudo que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida. A Palavra de Deus não é só a Sagrada Escritura escrita. A Palavra de Deus se dá também pela tradição da Igreja. Esta tradição com T maiúsculo. Da língua latina, tradição significa entrega, transmissão. Há muita coisa que não coube para ser escrito no livro. E isso os próprios autores sagrados dizem. Muito mais poderíamos escrever, não bastariam as páginas deste mundo para conter tudo o que se poderia escrever acerca de nosso Senhor Jesus. Mas aqui está, não é? Sintetizado todo o mistério do Senhor. Quer dizer, então, o que a experiência vivida de fé pelas comunidades significou e foi sendo transmitido de outros modos, não só pelo livro sagrado da Bíblia, mas também, não é, pelos textos da tradição da Igreja, tudo isso somado dá a nossa revelação. Por isso, crer significa crer num pacote inteiro, não é? Significa crer em tudo isso que nos é dado de revelação. Palavra, escritura e tradição. Isto aqui é um ponto muito importante, que está inclusive no cerne, na identidade da nossa fé católica. Não é? A fé, número 183, é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma em Marcos 16, versículo 16: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. A fé é necessária para a salvação. Se eu dizia já no comecinho da nossa catequese que fé é resposta humana à revelação de Deus, então esta resposta de fé, que é a adesão a Ele, é necessária para sermos salvos. Porque quem rejeita, quem não adere, não abraça a salvação. E o número 184, a fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. A fé é um modo de já reconhecer, ver o que nos espera para a salvação futura, não é? Agora vemos como que por figuras, um dia veremos com perfeição tudo o que Deus realiza por nós. A fé é uma etapa como peregrinos neste mundo, etapa neste sentido, eu quero dizer. A fé é própria da nossa condição de peregrinos neste mundo, até o dia em que veremos face a face. Nós o veremos tal qual Ele é, e veremos na glória, e na presença de Deus nós saberemos, conheceremos como somos conhecidos, como Ele nos conhece, como Ele nos ama. Então a fé é um antegozo do céu, digamos assim. Minha gente, nós tratamos nesta primeira parte do catecismo do credo, o conteúdo da nossa fé. Esta palavra credo não é credo de
de nojo. Não, vai credo. Não é isso. Credo do latim, do verbo credo, credere, significa o verbo conjugado na primeira pessoa, eu creio. Credo, no latim, eu creio. Quando a gente reza o credo, uma profissão de fé em latim, credo in uno Deum, creio em um único Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e vai. Mas eu posso chamar também o credo de profissão de fé, é a mesma coisa, profissão de fé. Ou ainda eu posso chamar, de uma terceira maneira, símbolo da fé. Símbolo da fé. Por que esta expressão símbolo? Vejam comigo ali o número 188, avancem um pouquinho, número 188. Olha o que diz ali. A palavra grega símbolo significava, lá na antiguidade, a metade de um objeto quebrado. Prestem bem atenção. Um objeto quebrado em duas partes, pelo meio, né? Metade de um objeto quebrado. Por exemplo, um sinete. O que é um sinete? É uma espécie de um anel que traz um selo. Com este anel, muitas vezes na antiguidade se selavam as cartas, os documentos, né? O sinete podemos traduzir um selo, que traz um emblema, uma figura. Imaginem este selo, pode ser de metal, pode ser de pedra, quebrado em duas partes iguais. Por que isso? Vejam lá. Era apresentada a metade do objeto quebrado como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. A identidade do portador. Então vamos supor que alguém tivesse comprado uma terra, mas comprou estando muito distante, comprou por procuração. E essa pessoa vai ao encontro de ver então e se apossar do terreno que ela comprou. Ela pode perfeitamente levar uma metade de um selo que foi dado a ela como prova de que ela é a legítima dona. Chegando com aquela metade, ela vai juntar com a outra metade do vendedor. Pronto, deu certo, encaixou. Pois então, sou eu realmente a compradora legítima. Ninguém que chegar aqui falando sou eu enganando vai ter direito. Então, nas relações de contrato, por exemplo, estou dando apenas um exemplo, né? Nas relações de contrato, para firmar, para comprovar a legitimidade de um contrato, vamos usar os dois símbolos, não é? As duas metades de um selo, não é? De que funcionava, um selo que funcionava como que um documento. Vejam lá, o símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Eu professo este símbolo, esta definição, esta fórmula de fé, e você também. As coisas se encaixam. Nós somos parte, portanto, de um corpo que tem a fé, a mesma fé, como fundamento. Símbolo passa em seguida a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele vir como ponto de referência primeiro e fundamental
catequese. Símbolo da fé significa o conteúdo de tudo que nós cremos condensado em fórmulas que todos professam unanimemente, para dar unidade ao corpo que professa a fé, à igreja que crê. É bonito isso, muito bonito isso. Símbolo de fé. No início da igreja, minha gente, cada comunidade tinha a sua fórmula de fé, sabia? O seu símbolo de fé. Com o passar do tempo, alguns foram se sobressaindo e sendo aceitos, adotados por diversas igrejas. É o que aconteceu com o chamado credo apostólico, ou símbolo de fé apostólico. É o que aconteceu também a partir do século IV e V, com o símbolo de fé niceno-constantinopolitano. Estes dois se tornaram na história da igreja os dois, sem dúvida, mais conhecidos símbolos de fé. O catecismo, depois vocês em casa vão lendo mais calmamente, vai mostrar para nós que ainda hoje existem diversas fórmulas de professar a fé, sem adulterar o conteúdo da fé. Isso é importante. Sempre na comunhão da mesma fé, mas a linguagem para dizer a mesma coisa pode mudar, sofrer alguma alteração, como é o caso entre o credo apostólico e o niceno-constantinopolitano. Os dois a gente usa, não é, frequentemente. O símbolo de fé apostólico, ele começa a se estruturar, a se formar a partir de catequeses batismais da Igreja de Roma. Com o tempo, estas catequeses batismais vão se condensando e por volta ali do século VI nós já temos o credo apostólico tal qual a gente professa hoje. Já o niceno-constantinopolitano, como diz o nome, resultou de dois concílios importantíssimos. O primeiro deles, Nicéia, aconteceu na cidade de Nicéia no ano 325. Nós estamos em 2025, há 1700 anos do concílio de Nicéia. O segundo, Constantinopla, aconteceu em 381, na cidade de Constantinopla. Juntaram-se os dois concílios e nasce então aí o credo niceno-constantinopolitano, que nós temos rezado muito nas nossas liturgias atualmente, não é? Vejam depois do número 184, os dois símbolos de fé mais utilizados na igreja hoje: o símbolo dos apóstolos e o niceno-constantinopolitano. Percebam, o niceno-constantinopolitano é um pouco mais desenvolvido, um pouco mais aprofundado. O símbolo dos apóstolos ele é mais simples, mais direto. Vamos dizer juntos ali dos apóstolos? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Este é o símbolo de fé apostólico. Vamos agora fazer o niceno constantinopolitano e percebam como ele é mais desdobrado, mais, eu diria, aprofundado, e não só. Ele é praticamente uma explicação mais detalhada de cada enunciado do símbolo. Vejam lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Viram? Existe, evidentemente, por trás dos dois concílios de Nicéia e de Constantinopla, uma problemática teológica na época, no século IV. Havia um senhor chamado Ário que afirmava que Jesus Cristo não era propriamente Deus. Isso aqui azedou o leite, desculpa a expressão, mas azedou o leite, porque até então a igreja sempre professou indubitavelmente Jesus é Deus. Ele diz no Evangelho, isso está no Evangelho. Ele diz inclusive da sua relação com o Pai: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E tantas outras, eu só estou citando alguns poucos versículos do que está no Evangelho. A igreja nunca duvidou da divindade de Jesus Cristo, pois chega esse Senhor dizendo: não é bem assim, Ele é criatura. Tá bom que é uma criatura importantíssima, a mais importante de todas, mas criatura, a igreja reage.
Meu senhor, com todo respeito, mas vamos reunir um concílio para afirmar que o que o senhor sustenta é um erro, é uma heresia. Por isso o credo niceno reforça, insiste e insiste de novo, quando diz assim, vejam lá, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ele é Deus de Deus, gerado do Pai, Deus de Deus, luz da luz. Ele é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Para responder a esse alho ali, não criado. Criatura somos nós, criatura é o alho. Nós todos somos criaturas. Jesus é eterno com o Pai. Ele entrou no tempo, ele se fez homem, mas ele existe junto do Pai desde todo sempre. Ele é co-eterno com o Pai. Tanto que a gente diz, consubstancial ao Pai, por meio dele todas as coisas foram feitas. Por meio dele todas as coisas foram feitas. E o Mário dizia assim, houve um tempo em que Jesus não era, e passou a ser, passou a existir. Erro. Jesus é eterno com o Pai, coeterno. Os dois são eternos. É o mistério da Trindade. Eles estão unidos, mas ao mesmo tempo cada um é cada um. É um único Deus. São três pessoas: o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Pois bem, a Igreja reforça a sua fé trinitária. Entenderam o porquê o niceno constantinopolitano é um pouco mais rebuscadinho, um pouco mais desdobrado, aprofundado, para corrigir um desvio que estava acontecendo ali no século IV depois de Cristo, para salvaguardar a integridade da fé. Nós dizemos assim, o sagrado depósito da fé. O que nós sempre cremos que vem dos apóstolos não pode ser alterado, não pode ser deturpado. Sim, para nós, Jesus Cristo é Filho de Deus. Mas uma coisa é dizer que nós somos filhos de Deus pelo batismo, criaturas. Nos tornamos filhos de Deus pelo batismo, filhos por adoção. Outra coisa é dizer que Jesus é Filho de Deus, é Deus Ele mesmo, porque gerado do Pai, o Pai o gerou. Certo? Isso é muito profundo, não é tão simples, mas é a nossa fé. Sim. O próprio nome revelado na Escritura, quando o anjo Gabriel diz, não é? Ele se chamará Jesus, não é? Ele se chamará Jesus, porque é Filho de Deus, não é? Deus salva. Muito bem, tudo bem, minha gente, até aqui? Veja, aqui está o símbolo de fé. Como estes símbolos nascem na igreja? Nascem a partir da realidade batismal, por primeiro. Porque Jesus não disse no Evangelho, toda a raiz vem do Evangelho, hein? Ide pelo mundo inteiro e batizai a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso todo mundo é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre, o diácono deve dizer o nome da pessoa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando água na cabeça ou fazendo a imersão. São duas formas, a infusão com água ou a imersão, mergulhando na água. As duas formas são corretas, sempre foram desde os primórdios da igreja, não é? Desde os primórdios da igreja.
Até hoje podemos, se temos condições de ter um rio ou ter uma piscina, um lugar adequado, pode ser feito o batismo por imersão, sem problema nenhum. Eu me pergunto como que era feito o batismo por imersão, por exemplo, nas regiões da Síria, deserto, não tinha rio caudaloso. Inclusive encontraram na Síria uma antiga casa da igreja que era usada para a comunidade cristã, né? Em Dura Europos acharam as ruínas de uma casa da igreja onde havia uma pequena, a gente diz uma vasca batismal, uma pequena fontezinha batismal, onde se punha água, e o batismo era feito por infusão, jogando água na cabeça, século III. Depois vão dizer que nós fazemos errado o batismo. Não. Numa região desértica, não tinha rio caudaloso, como é que se batizava? Então não batizava. Um pouquinho de água é suficiente, basta jogar na cabeça e dizer: eu te batizo o nome da pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando uma criança está doente, no hospital, faz um batismo de emergência, passa um prejudicado. Sim, não é? Quando um bebezinho recém-nascido corre risco de morte, a gente orienta qualquer pessoa em situação de risco, não só pode, como deve, nem que seja com conta-gotas, chegar e pingar 3 gotinhas na cabeça do bebezinho, dizendo o nome e dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a criança se recupera, traz na igreja para os ritos complementares do batismo, né? Então, minha gente, vejam, a fé, o símbolo de fé nasce a partir da experiência batismal. Por quê? Por causa do batismo em nome da Trindade. E aqueles que já eram batizados deviam ser interrogados pela comunidade: crês em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Creio. Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Creio. Crês no Espírito Santo? Crês na fé da igreja? Crês no perdão dos pecados? Crês na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Quem devia dizer isto? Ou o próprio catecúmeno, se fosse adulto e estivesse às portas de batizar, ou aqueles que eram responsáveis pelas crianças deviam manifestar publicamente a fé. Até hoje nós fazemos isso, não? Quando renovamos as promessas batismais, por exemplo, na noite do Sábado Santo, na vigília pascal, por meio destas 3 perguntas que o padre faz e todos respondem: creio, certo? Disto brota, nasce então o símbolo de fé, como nós acabamos de recordar. Fundamentalmente, o que nós dizemos no símbolo? Que cremos na Trindade, o mistério da Trindade, um único Deus, 3 pessoas distintas. Eu creio no Pai, que é todo-poderoso. Ninguém precisa ter medo de dizer isso, viu? Às vezes a gente tem medo, né, de dizer que é todo-poderoso, num mundo em que o ser humano quer ser poderoso por meio da técnica. Parece que incomoda dizer que Deus é todo-poderoso. Até na igreja, até na liturgia. E na liturgia muitas vezes está lá: Deus todo-poderoso. Eu não posso modificar. Já vi muitos que arrancam o todo-poderoso para dizer todo-misericordioso. Sim, Ele é todo-misericordioso. E o seu poder consiste na sua misericórdia, no poder do seu amor redentor. Mas não precisamos ter medo de dizer todo-poderoso, porque este poder não nos oprime. O seu poder não é uma opressão sobre nós. O poder do amor
reinar sobre nós. E sim, é um poder, é uma força de amor. Ele é todo poderoso, Ele é Criador do céu e da terra, de todas as coisas que se veem e que não se veem também, visíveis e invisíveis. Sim, porque Ele é Criador de todo este mundo, e a obra-prima da criação é o ser humano, somos nós, que Ele criou, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Está lá no livro do Gênesis. Mas Ele criou também o que não se vê. Os anjos, por exemplo, são criados por Deus, são criaturas de Deus. Está tudo aqui nesta parte do catecismo. Os anjos, criados por Deus. Por isso Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Não é? Dizemos que nós cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho único, unigênito do Pai, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Logo em seguida, nós começamos o símbolo de fé dizendo que este único Senhor, Jesus Cristo, nasceu, se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez carne e habitou entre nós. Está tudo lá no Evangelho. Nada destas afirmações fogem à Sagrada Escritura. Nada no credo contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua base, o seu alicerce. Basta ler lá nos Evangelhos o anúncio do anjo, a encarnação do Verbo, o prólogo de João capítulo 1. Ele se fez carne e habitou entre nós. Significa dizer, Ele se fez homem, igualzinho a nós em tudo, menos no pecado, porque Ele não tem pecado. Filho de Deus, feito homem. Duas naturezas na única pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Depois nós dizemos no creio que este Deus e Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, nas duas fórmulas, nos dois símbolos, ela aparece. A Virgem Maria, no seio da Virgem Maria, para dizer é real este nascimento. Logo dizemos, padeceu sob Pôncio Pilatos. Também o Pôncio Pilatos aparece aí, porque a nossa fé é histórica, aconteceu, é real. E este personagem que aparece aí na fé, as pessoas às vezes até brincam, né? Apareceu, não é, de gaiato como Pôncio Pilatos no credo. Não está ali para que nós creiamos nele, está ali porque se afirma que foi sob o seu poder, o seu governo, que o Filho de Deus foi preso, julgado, injustamente condenado à morte e morte de cruz. Morreu e foi sepultado. Morreu verdadeiramente. Desceu à mansão dos mortos, diz o credo apostólico. Que significa isto? Desceu à mansão dos mortos. Às vezes, não se assustem, vocês poderão ouvir a expressão desceu aos infernos, no plural, para dizer no lugar dos mortos. Este inferno não deve ser entendido como o lugar do demônio, dos demônios, do inimigo de Deus, mas desceu aos infernos, desceu à mansão dos mortos, não é? O Sheol, na compreensão judaica, o Hades, todos esses nomes podem ser usados para dizer ele foi ao encontro dos mortos, porque Jesus não se encarnou e não veio a este mundo morrer na cruz e ressuscitar para salvar só os que estavam vivos sobre a face da terra.
todos os que antes dele já tinham sido laçados pela morte, também foram salvos, foram resgatados. Então ele vai ao encontro dos que estão no lugar dos mortos, para trazê-los desde os primeiros pais, desde Adão e Eva, todos para a vida. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Diz o Niceno Constantinopolitano, conforme as Escrituras, uma ressurreição real, factual, histórica, palpável. O evangelista São João gosta de frisar, enfatizar tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós tocamos com as mãos do Verbo que se fez carne, que morreu e ressuscitou, nós transmitimos a vocês. Os apóstolos estiveram com ele depois da ressurreição, o viram, o tocaram, Tomé o tocou, comeram e beberam com o Senhor ressuscitado. Então a ressurreição é um fato histórico, não é uma metáfora, como às vezes algumas pessoas poderiam dizer: ah, mas alguém que morreu continua vivo na lembrança, nas palavras que disse. Sim, o Evangelho mantém viva a memória de Jesus, não tem dúvida, mas isso não nos permite dizer que a sua ressurreição corporal não seja uma realidade. Ressuscitou, nós dizemos na Páscoa, verdadeiramente. Aleluia. E depois nós concluímos: creio na igreja. Na igreja. Igreja é a reunião, a comunidade dos que creem. A igreja comporta duas realidades, uma humana, outra divina. Sim, porque é feita de homens, mas desejada e fundada, criada por Deus. Jesus quis a igreja, Deus Pai quis a igreja, confiou ao Deus Filho que edificasse a igreja neste mundo, e o Espírito Santo, a alma da igreja, a anima nos caminhos deste mundo. Então a igreja brota da Trindade. Se a igreja é a reunião de todos os que creem, formada por pedras vivas, daqueles que professam a fé, tendo Jesus Cristo no centro, o que Jesus veio fazer neste mundo? Reunir o que estava disperso por causa do pecado. Ele quis reunir, ele quis gerar a igreja, e o fez pela sua cruz e pela sua ressurreição. O Niceno Constantinopolitano diz: creio na igreja que é, prestem atenção, una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas da igreja. O que é isso, 4 notas? São os 4 termos que estão ligados à sua identidade. Tira um deles e já não é mais a igreja. São os 4 termos que estão no DNA da igreja. Se tirar, não é mais a igreja. Tira o apostólica. Não, então ela não veio dos apóstolos, então ela é uma invenção posterior. Tira o católica, universal, enquanto verdade que abraça a muitos e presente no mundo inteiro. Porque Jesus disse: ide pelo mundo inteiro. Ela é universal. Ela é uma só igreja, um só batismo. Divisões, uma conversa, não é, posterior, mas não estão comportadas no dom da igreja feito por Deus. A divisão é nossa, e a divisão nunca vem de Deus. Não é Deus que divide.
A igreja é una e é santa. Pecadora porque somos nós, eu e vocês, que somos membros dela, que a constituímos. Isso nós somos pecadores. Mas ela é santa porque vem de Deus, é desejada por Deus. Além disso, é preciso dizer que esta igreja existe não para ser uma reunião dos perfeitos, mas ela existe justamente para trazer os pecadores à reconciliação. Por isso, Deus já, por meio do seu Filho, deu à igreja os remédios necessários para a conversão, para trazer à perfeição. A igreja existe para isso. Não esperemos dela o lugar da perfeição. Quando todos forem perfeitos, como o Pai é perfeito, abre bem os olhos, porque já não é este mundo, é o céu. Sim ou não? Ela existe para isso. Então tenhamos paciência uns com os outros, porque cada um vai num processo de conversão, mas é melhor que esteja aqui. Não é o clubinho dos perfeitos, a igreja, mas não é? O Papa Francisco dizia, uma igreja que é praticamente um hospital de campanha, como ele disse, um hospital onde nós podemos ser curados, regenerados. Não vim para os que têm saúde, eu vim para os que precisam do médico. Creio na ressurreição da carne, na remissão dos pecados, na ressurreição, pulei a comunhão dos santos. Creio na comunhão dos santos, a comunhão entre a igreja peregrina e a igreja que já triunfa nos céus. Hoje o Papa canonizou 2 novos santos. A igreja proclamar que alguém é santo significa proclamar que este alguém viveu o Evangelho de modo coerente e se identificou de tal modo a Cristo que se torna exemplo. E de modo muito especial hoje, exemplo para os nossos jovens, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Então, creio na comunhão dos santos, e santos devemos ser todos nós. Devemos buscar a santidade, que nada mais é do que a identificação íntima com Jesus, como eu fiz, façam vocês também. Sede meus imitadores, disse Jesus. Isto é a santidade, viver o Evangelho. E os que nos precederam nos mostram que viver o Evangelho é possível. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Sim, nós vamos ressuscitar. Este corpo mortal vai para o seio da terra, vai virar pó, mas cremos que a nossa alma eterna, salva com Deus, ressuscitará com um corpo, para dizer como São Paulo, glorioso, um corpo de glória, um corpo novo, e nós seremos as pessoas que somos agora sem pecado na eternidade com Deus. É nossa esperança. Eu creio. Deus me ama tanto que Ele não quer que eu deixe de existir. Ele me ama tanto que Ele não quer nem pensar na possibilidade de que eu me perca. E Ele está fazendo tudo para eu não me perder. E este tudo é o seu Filho Jesus Cristo, dado a mim e a vocês, morto e ressuscitado, para que Ele, caminho, verdade e vida, seja acesso para a eternidade. Creio na vida eterna. Eu creio. A vida não acaba neste mundo. A vida é eterna com Deus. Ele nos quer junto a si eternamente. E não deixem de ler a última parte, o Amém. Está lá. O credo termina com o Amém. Amém. Creio firmemente. Esta palavra está diretamente ligada à palavra
crer. Dizer amém significa dizer creio. É a mesma coisa. Dizer amém é dizer creio. Portanto, podemos dizer que o símbolo da fé começa e termina igual. Começa creio e termina amém, que significa creio. Minha gente, fugiu um pouquinho, 5 minutinhos a mais. Leiam, tá bom? A primeira parte do catecismo. Ela é longa, vejam, é tudo isso aqui. Eu resumi muito, mas fui nos pontos essenciais. Leia, vai lendo um pouquinho por dia. Semana que vem nós vamos continuar. Eu vou dando estas pinceladas gerais, introdutórias, noções gerais sobre o fundamento da fé que o catecismo nos dá, tá bom? Para ajudar a leitura, para motivar a sua leitura lá em casa. Vai lendo um pouquinho por dia, se dedique, tenha curiosidade, tenha sede, busque. A nossa fé é maravilhosa e tem fundamento, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos concluir pedindo a intercessão daquela que acreditou, disse Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai se cumprir o que o Senhor lhe prometeu. Isabel falou para Maria na visitação. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos dê firmeza no caminho da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando que quem procurou hoje o catecismo, por uma dificuldade que tivemos, nós estamos chegando de um retiro, não foi possível preparar ali a venda dos exemplares, tá bom? Semana que vem nós vamos ter alguns exemplares à disposição. Além disso, quero dizer que o conteúdo da nossa catequese gravado vai para o nosso canal YouTube. Então, se você quer revisitar esta conversa, entre daqui uns dias no nosso canal YouTube e você encontrará lá este vídeo também. E assim vai acompanhando cada catequese, tá bom? Deus abençoe. Vamos nos preparar para a missa. Obrigado pela presença de vocês. Me deixa muito feliz e muito esperançoso. Tem gente sedenta de fé.